Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. O livro de hoje é Don Quixote das Crianças. Don Quixote das Crianças é um daqueles livros que o Monteiro Lobato faz uma coisa que eu admiro muito, que é trazer para o universo do sítio os clássicos, tanto os clássicos infantis quanto os clássicos para adultos. O que acontece? No Don Quixote, como eu já disse em outros vídeos, quando ele é trazido para as crianças, ele é dado uma pitadinha do que é o Don Quixote. Quando a criança relê na fase adolescente, ela vai falar, era isso mesmo, ele era muito legal. Vai ter um pouquinho mais de intimidade. E quando ela lê na fase adulta, já é um velho amigo. Ela já sabe bem a história, ela pode se preocupar com a linguagem, ela pode se preocupar com as entrelinhas. Então é assim que vai se proporcionando o gosto pela leitura, tá bom? Dos clássicos. Don Quixote é uma história que começa muito legal no sítio, porque a Emília vê na estante da biblioteca do sítio, lá em cima, um livro muito grosso, muito grande. Daí ela olha aquele calhamaço e ela vê que tem desenhos, que naquela época era coisa rara, né? Desenhos em livros. Daí ela pega e tenta não vê como conseguir trazer aquele livro pra lá e pede a ajuda da Kay, do Visconde, que é praticamente faz tudo dela. Eles puxam um outro livro, que é o Serões de Dona Benta, onde ensinam a fazer coisas, e ele aprende a fazer uma alavanca lá do outro livro. E daí eles fazem uma alavanca. Na hora que vão puxar ela tá puxando com a alavanca, quando ela consegue puxar um pouquinho o livro desequilibra e cai, e achata o Visconde que tá lá embaixo. Nisso, fica só o líquido de Visconde. Vocês acham que ela se preocupa com o Visconde? Não. Ela folheia e deita assim com ele achatado lá embaixo. Mas isso a tia Anastácia escuta e tira, e de cima dele a Emília ainda guarda um pouco do líquido que ela chama, porque espremeu na espiga de milho e ficou um líquido. Esse líquido ela chama de líquido da ciência, então ela guarda. E o Visconde tá imprestável, não tem o que fazer. Eles tentam colocar ele numa prensa pra ver se deixam ele quadrado, só que fino. Então é bem interessante, bem engraçado. E até que eles vão lá e pegam uma outra espiga de milho e colocam as perninhas e a cabeça da antiga. Então ele fica meio um Frankenstein, assim, meio pelas metades. Só que ele não fala. Daí a Emília pinga uma gotinha desse líquido que ela chama de líquido da ciência, e ele começa a falar de novo, e só que meio desmemoriado. Outra fato interessante da história, porque como eu falei pra vocês, as histórias, enquanto narradores, os narradores eles fazem arcos de histórias. Toda boa história tem vários arcos. Não sei se eu não vou generalizar, mas a maioria das boas histórias tem vários arcos. O que acontece também? Para diversão, para alívio cômico, a Emília começa a enlouquecer. Conforme ela vai, a Dona Benta vai contando a história de Don Quixote, ela vai se identificando com ele, com essa coisa da sonhador, de utópico, e começa a imaginar. Ela começa até falar que o Sancho é o Visconde e usa o Rabicó como Rocinante, o cavalo. Então ela começa de louquinha nível 1, ela passa louca varrida. Até que tem uma hora que ela começa a berrar e tudo mais. Eles prendem ela numa gaiola e ela começa a chorar, espernear. E até fura o pé dela, que é de macela por dentro, e a tia Anastácia tem que costurar. E daí a Dona Benta fala assim sobre essa coisa da loucura. Esse livro fala desse tema tão delicado que é a loucura, que tem que tratar com amor, ou entre aspas louco, né? Não, o que é ser louco? Louquinho varrido, louco de hospício. O que é ser louco de hospício? Então tem várias questões que você pode puxar da leitura desse livro. É bem interessante essa parte. Agora vamos para o livro em si. Uma coisa desse livro também que eu posso tirar é que o Lobato vem de novo nos comentários dos personagens a falar que o saber popular do Sancho é inferior. Ele fala a palavra inferior. E Don Quixote, que cuida dos espíritos, que é culto, erudito, é o espírito, como se eles simbolizassem a humanidade, o espírito e o corpo, e não pudessem viver separados.
Então ele faz esse comentário, o que muitas pessoas também fazem esse comentário, né? Só que eu acho que tem que levar em consideração que o que o povo aprende também é cultura, né? Já se sabe que todo mundo carrega uma cultura, mas, né, vamos por a época de Cervantes, por a época do Monteiro Lobato e vamos fazer uma análise crítica. Hoje sabemos disso, naquela época se privilegiava o saber clássico, essa coisa dos dois serem a humanidade, representarem a humanidade, porque o Sancho ele é esperto, ele quer tirar um pouco de proveito daquela situação, porque ele quer ganhar a ilha. O Don Quixote, ele lê tanto que ele fica utópico, né? Ele quer salvar o mundo, ele quer ser um herói, né? Então, essa delicadeza, assim, das coisas, do sonho, daquele sonho que não tem barreira, né? Que às vezes é impossível de se realizar, mas o sonhador, o quixotiano, sonha. E como é importante as pessoas quixotianas, né? Como é importante a pessoa que sonha o impossível, entre aspas. É até importante para a pessoa, porque é o que acontece com o Don Quixote. Quando vê a realidade, ele descobre que ele teve um passamento, que era tudo da imaginação dele, ele morre. Então aquelas pessoas que vieram o tempo todo querendo ajudar ele, trazer, devolver, quando ele tá surtando assim, que ele começa a imaginar que tudo que ele vê e imagina uma coisa e depois ele vê que é realidade, ele dá uma desculpa e diz que é um feitiço, que tá enfeitiçado as coisas. Daí volta, por exemplo, ele olha ali uma pessoa, é uma princesa, quando volta é um estaleiro, a da estalagem, o dono da estalagem. Ele acha que isso daí foi um truque de um mago, um encantamento. Então essa questão assim de se iludir mesmo, assim, sabe? É bem pautado nesse livro. Mas é muito, porque esse livro, quando o Cervantes escreveu, ele não queria fazer uma coisa assim que representasse a humanidade, né? Tipo que o Don Quixote é o espírito, o Sancho é o corpo, nada disso. Que ele tem fome, né? O Sancho ele quer comer. Nada disso. Ele queria tirar sarro da cavalaria, porque tinha esses cavaleiros andantes que montavam e queriam defender uma luta, assim, né? Então as pessoas assim se achavam e caçavam confusão com nada. E como era um deboche, tem muito alívio cômico, tem muita parte engraçada, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque você se apega, e é muito legal ver como aquelas crianças se apegam ao Don Quixote e como é contado de uma forma que qualquer criança vai adorar. É muito bom mesmo. E ela fala que essa parte, o jeito que ela tá fazendo é uma leitura mais simplificada, que é com mais diversão, com mais focada na imaginação da criança, que tem episódios que ela não contou, que quando eles crescerem é para eles lerem a obra integral. Bem interessante isso daí também. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é a história a Narizinho e o Pedrinho ficam morrendo de ciúmes da Emília, porque falam que o Monteiro Lobato privilegia as histórias da Emília, as loucurinhas da Emília. Então eles têm inveja da Emília, porque a Emília que todo mundo dá risada e tal. Então eles quebram a quarta parede e criticam o Monteiro Lobato por ciúmes do Monteiro Lobato da relação dele com a Emília. E também a dona Benta fala que as professoras estão reclamando que a Emília fica falando, não fala com a norma culta, né? Ela fala algumas asneirinhas assim, e ela não tem coração. Então as professoras andam criticando ela. E ela mostra a língua, né? E não quer saber de nada. Então é para ver o tamanho de distanciamento dessa obra que lembra que a literatura infantil era direcionada para a escola. Então é a total quebra. Eu tô falando de se libertar e de virar uma arte, de a arte separada da arte só para educação, arte, não tendo que baixar a cabeça para educação, que é uma das coisas que a nossa literatura fez e fez muito bem e salvou assim essa arte que é a literatura infanto-juvenil brasileira. Muito interessante isso também. A Emília não quer saber do final da história, porque para ela o Don Quixote tem que ser eterno.
Foi errado o que Cervantes fez. Ela briga com Cervantes. Tá bem interessante essa história assim do personagem brigando com os autores. Tanto a Emília brigando com Cervantes e o Pedrinho e a Narizinho brigando com Monteiro Lobato. Bem interessante isso daí. No outro livro, eles já fizeram isso. O próprio Don Quixote reclama que Cervantes só contou um lado da história, porque tem muito, desde o Rei Nações de Narizinho, de ter o país das fábulas, que o autor vai lá naquele lugar físico e recolhe as histórias, como eram antigamente os folcloristas. Só que isso na imaginação, como se tivesse um território imaginação. É bem interessante. Bom, a história do Don Quixote eu não vou contar inteira. Leiam esse livro, é maravilhoso. Leiam Don Quixote. É um livro clássico, é um livro essencial. Se você puder introduzir na infância, leia a parte infantil. Gente, olha que interessante. Leia essa parte essa versão do Lobato, daí leia o infanto juvenil e leia o adulto. Trate sua criança interior assim. Se você tiver uma curiosidade para ver como que seria uma criança se sentindo assim, tendo essa introdução em dosinhas de uma literatura clássica. E faça isso. Se você é tio, se você é professor, se você é mãe, faça isso com seu filho, tá? Um beijo para vocês. Super indico esse livro. Apesar dessa coisa do classicismo, super indico esse livro. Indico todos, né? Com uma visão crítica, quase todos, quer dizer. Lembrei aqui do Histórias de Tia Anastácia que não indico. Beijo pra vocês. Se vocês não viram os outros vídeos, vejam a playlist do Desafio Monteiro Lobato.